Prefeito, nós sabemos aí, é noticiário, né? No país inteiro, tem se falado muito da situação aqui do estado do Espírito Santo. Eu pude viver ontem, prefeito, uma situação assim, bem, bem constrangedora. Acho que eu posso usar essa palavra, né? Se tratando de chuvas aí. Mas, prefeito, passa para os nossos munícipes como está a realidade hoje de Ecoporanga. Você esteve na rádio ontem, inclusive nós não estávamos aqui presentes, porque nós já estávamos em Vitória, né? Saímos lá ontem 2 horas da tarde, prefeito, chegamos aqui meia-noite, fomos atrás de ajuda, né, a nível de Estado, conseguimos falar com a Defesa Civil, conseguimos falar ontem com o secretário também de Assistência Social do Estado, né, o Helder Salomão, que está sendo aí solidário conosco. Essa semana nós vamos começar já a ter alguns resultados do Estado. Mas enfim, prefeito, Ecoporanga hoje, como está? Olha, eu vou falar em linhas gerais, né, porque é difícil identificar, talvez, os problemas em cada região. Mas é importante falarmos da situação do município. Nós estamos vivenciando um momento de muita dificuldade, temos que levar em conta o grande prejuízo que a gente tem constatado ao visitar o interior, não é? E aí eu queria identificar talvez alguns pontos, né, dos mais diferentes espaços do município de Ecoporanga. Nós estamos aí com um problema seríssimo, que é a destruição de grande quantidade, nós podemos dizer assim, centenas de bueiros no município, né, dezenas de pontes no nosso município, destruição de grande quantidade de cercas, a destruição de plantações, e um enorme prejuízo, porque a nossa população, grande parte dela no campo, sobrevive graças ao produto que é o leite, não é? E o que está acontecendo, meu caro amigo Laudinei? A produção não está tendo condições de ser retirada das propriedades e levada até os laticínios. Então, o que está acontecendo? Grande parte dos nossos produtores não estão conseguindo comercializar o seu produto. Então, isso representa um drama, né? Porque a grande parte das famílias depende exatamente do leite como a única fonte de renda no final do mês. Então, esse é um problema. Do ponto de vista dos prejuízos perante o município está tendo, você vê, é a questão que você tem que deslocar a máquina o tempo todo para estar fazendo, abrindo estradas, construindo bueiro, construindo vias de acesso à população. Então nós temos um drama, né? São dezenas, centenas de famílias isoladas no município de Ecoporanga, não é? E aí eu gostaria sim de colocar talvez uma das regiões, algumas regiões muito afetadas. E eu gostaria exatamente de falar, e claro, depois é importante que a gente, em contato com outras populações, outros grupos, tenhamos conhecimento também dessas realidades. A gente não está conseguindo chegar em todos os pontos. Eu vou identificar a região da explosão, a região de São Geraldo, a região do Gavião, do Mato Grosso, do Ribeirãozinho, pegando Córrego Fundo, Córrego Seco, pegando Santa Rita, região assim que foi muito atingida pelas chuvas. Mas aí quando você sai em outras regiões, você vai ver que não é diferente, não é? Ontem eu tive a oportunidade de ir em direção a Juaçuba Cascudo, você tem alguns problemas, né? Isolamento, por exemplo, bueiros e algumas pontes comprometidas. Na parte da tarde eu tive a oportunidade de acompanhar o trabalho executado pela nossa equipe. E aí você vê grande quantidade de bueiros danificados, estradas bloqueadas e em decorrência principalmente das barreiras, né, que nós tivemos, que desceram dos morros, não é? E impressiona, as imagens são chocantes, né? Eu tive a oportunidade de acompanhar o trabalho em parte da serra, ligando Prata dos Baianos a Santo Agostinho. Pacotes de terra, volume de terra enorme, trazendo árvores, trazendo pedras, foram todos jogados sobre a estrada. Conseguimos sair ontem na divisa de Água Doce do Norte, né? Trabalho árduo, até às 7 horas da noite, né? Feito pelos nossos operadores. Então, esse é um quadro assim, que é bem difícil, né, de ser verificado. Mas eu acho assim que é interessante estar colocando algumas ações nesse momento, meu caro amigo. É difícil porque tem situações que você vai vivenciando e que você não consegue dar resposta. Veja bem, nós temos uma ponte, inclusive construída agora, bem recentemente, deve ter 3, 4 meses,
ali no Ribeirãozinho. Uma ponte muito nova, né? Mostra exatamente a qualidade daquele serviço, né? Construído com recursos da municipalidade, foram os hospedeiros da prefeitura, né? Interessante estar focando isso, aquela ponte resistiu, mas ela não tem condições de dar acesso às pessoas que dependem, porque o volume de água é tão grande que você não consegue chegar até as cabeceiras. É uma foto que está aí postada, né? Interessante, as pessoas vão verificar a qualidade do serviço, mas você tem um problema que é como jogar a terra, como você pode aterrar a cabeceira daquelas pontes. O que está acontecendo? Nós temos algumas ações para o Gavião e outras regiões também. Hoje pela manhã, levantamos cedo, e eu, Vanderlei, nosso secretário de Agricultura, nosso secretário de Obras, fomos atrás de madeira, não é? Como é difícil, né? Nós estamos numa situação, até a madeira é super complicado. Adquirimos um volume de madeira bem significante. Agora à tarde já vamos estar cortando essa madeira, né? E essa madeira vai ser direcionada para esses pontos mais críticos. É madeira de eucalipto. Tem situações que a gente vai ter dificuldade, porque o volume de água foi tão grande e a destruição foi tamanha que você não consegue, sem mudar o leito, talvez, o espaço da ponte, não vai conseguir colocar a ponte, porque ela fez uma destruição, ela arrancou, né, grande soma de terra, grande volume de terra. E aí um outro prejuízo que é interessante nós observarmos é para os proprietários. Nós temos regiões inteiras, baixadas, que sofreram o efeito do assoreamento, né? Isso é triste, não é? São os nossos rios morrendo, porque agora você tem grandes somas de água, não é? A água está por cima, mas daqui a pouco você vai ter problema dessa água até para o consumo de animais. Então nós teremos que fazer um trabalho de drenagem, porque em alguns pontos a areia veio, jogou a água no nível acima das estradas. Eu vou citar um exemplo, a estrada aqui, depois da Prata dos Baianos, em direção à Serra. É assustador aquilo. Então você vê a água sendo direcionada para dentro da estrada. A estrada se tornou leito, passagem da água. Então você vê o tamanho do problema que nós temos. Também isso é um alerta, né, que a gente tem que estar muito atento, não é? A questão, por exemplo, da devastação, né, que a gente percebeu, ela tem provocado e facilitado isso, porque você tem um solo desprotegido. Bate essa grande quantidade de chuva, então vem deslizando toda a terra. Então esse é um grande drama, um grande problema que nós temos que encarar, não é? Agora tem algumas ações que eu acho ser importante, e você pode me ajudar um pouquinho. Nós sabemos que, frente a toda essa situação, você tem a máquina, você tem o servidor da prefeitura, e o problema é tão grande que você precisa do apoio de outros. Então é importante a solidariedade das famílias aqui da nossa cidade. Isso está acontecendo. Queria exatamente dizer, né, a importância do trabalho da Polícia Militar, que tem nos ajudado no sentido do recolhimento. Já tem alimento chegando, já tem roupa chegando, já tem colchões chegando. Isso é a prova de que esse povo nosso é um povo extremamente solidário, um povo que tem no seu íntimo uma mentalidade muito cristã. Então eu queria parabenizar a população que está sendo sensível, e a população sabe muito bem, não é? Não é o prefeito A, o prefeito B, que são aqueles responsáveis por um problema. É um problema de ordem natural que está aí e que agora a gente precisa dar resposta, né? Somente os maus, nesse momento, é que bate contra a administração, porque acha que quanto pior, melhor, né? Então nós não queremos entrar nessa discussão, porque essa discussão é mesquinha, é de quem não pensa e quem pensa pensando mal. E nós temos um propósito, nós temos que pensar o bem. Mas eu acho que algumas ações importantes também do Estado, né? Você falou do Helder Salomão, que já ligou para o gabinete. Nós temos alguns parlamentares preocupados com a situação, assim como o governo, o vice-governador, e nós já nós já montamos o decreto de emergência, já encaminhamos. Estamos informando dia após dia até a realidade, porque ela muda, né? Hoje nós temos um problema que são as barreiras, mas amanhã eu já estou prevendo, e já está acontecendo, nós temos as áreas que estão dando atoleiros, ou seja, a gente vai ter desafios e mais desafios. É construir a ponte, depois da ponte está aí fazendo com que o acesso
as propriedades do interior, seja concretizado. Então, é um desafio que a gente precisa estar ajudando os nossos agricultores. Mas você teve ontem Vitória, Vitória, né? e Teve a oportunidade desafio, hein? Desafio enorme. Eu quero até aproveitar e agradecer essa oportunidade. Nós estamos aqui, até agora eu falo até, né, na posição, né, que o prefeito tem me confiado. Nós tivemos em Vitória 2 vezes essa semana, tivemos na terça-feira, após o acontecido lá em Ribeirãozinho, que eu tive em Ribeirãozinho na segunda-feira pela manhã. O prefeito está consciente disso. Nós vimos a dificuldade daquele povo, a gente viu, né, as casas foram realmente, né, tomadas pelas águas. A gente sabe, né, de toda a dificuldade que, foi, né, que a gente vivenciamos ali, como também em São Geraldo. Então, saímos daqui na terça-feira, nós somos a Vitória, conversamos com a Defesa Civil do Estado, que já está toda mobilizada com o norte do Estado do Espírito Santo. Então, é Coporanga, Bate São Francisco, né? Rio Bananal, Água Doce. Então, a Defesa Civil está todo mundo voltado para, né, com um olhar carinhoso aqui para essas regiões. Enfim, conversamos lá com o Capitão Almeida, que nos mostrou, inclusive o prefeito estava comigo nessa ocasião, mostrou solidário, nos ajudando lá a fazer toda essa parte burocrática das documentações necessárias para que o Estado tivesse a par de todos os acontecimentos. Enfim, pediu que nós voltássemos, no caso ontem nós voltamos, para levar já a documentação toda certinho, com os relatórios, com fotografias dessas regiões que, né, que a gente conseguiu chegar para legalização de documentação para começar a receber a ajuda do Estado. Enfim, conversamos novamente então com o Capitão Almeida, que, prefeito, nos olhou a documentação, falou que tá tranquilo, né, que vai estar nos dando todo o aparato necessário. E ainda na estrada conseguimos falar com o secretário de Estado, né, o Helder Salomão, que, por sinal, achei até tenso, viu, prefeito, com a fala dele por telefone, dizendo o seguinte: olha, realmente nós estamos preocupados com a região do norte do Estado do Espírito Santo, Ecoporanga não é diferente, e pode dar o nosso abraço ao prefeito de Ecoporanga, ao Pedro Costa, e dizer a ele que o que tiver no nosso alcance a nível de Estado, para estar ajudando o município de Ecoporanga, nós estamos de braço aberto. E já colocou já à disposição algumas cestas básicas, colchões, cobertores, né, que deve estar chegando aí né, no início da semana. Então, prefeito, realmente é preocupante, e quero aproveitar, prefeito, e dizer aqui a todos os nossos ouvintes: sair de Ecoporanga hoje, ir à Vitória, está sendo, ou melhor, não vou colocar Vitória não, prefeito, a Colatina está sendo impossível. Foi alagado, está alagado um grande trecho, né, da rodovia. Nós viemos por Colatina, tínhamos que voltar, viu, prefeito? Passar por Marilândia, uma estrada de chão, 20 quilômetros de estrada de chão, né, de Marilândia até São Domingos. Então, assim, realmente está preocupante, né? A gente conseguiu chegar, sair de lá 2 horas da tarde, cheguei meia-noite aqui em Ecoporanga. Queria pegar um gancho nessa Aproveita. fala sua. Sim, eu até imagino que você vai dizer que agora. É interessante porque talvez um dos grandes problemas enfrentados por nós está relacionado à questão da saúde. Saúde, né? Sim. Porque os nossos pacientes, eles têm consultas marcadas em Vitória, tem cirurgia. Aconteceu nessa semana, última semana, um grupo de pacientes que estava vindo, que ficaram praticamente a noite toda na viagem, ficaram quase o dia todo, melhor dizendo, em Colatina, e para depois chegar em Coporanga. Foi muita dor de cabeça, uma parte desses pacientes ficaram para trás, né? Mas eu estou muito preocupado, né? E por isso a gente tem cobrado o tempo todo também por parte do secretário de Saúde a questão dos nossos pacientes que dependem da hemodiálise, né? Que é na terça, na quinta e no sábado, né? Isso não dá para você brincar, não dá para parar esse tratamento, né? E o que a gente tem escutado é o seguinte: as pessoas vão, esbarram com o problema, está bloqueado, tem água ocupando a pista, você não consegue passar. Retorna essas famílias, né? Parece que ontem à tarde, né, segundo informações do secretário, foi agrupado para ir hoje pela manhã. Eu queria ter essa informação com maior clareza, não tenho dificuldade em falar com o secretário nesse momento. Mas é uma informação importante que a gente precisa estar repassando. Qualquer crise vivenciada por qualquer dos nossos pacientes que venha de imediato para o hospital, nosso hospital local, existem algumas orientações, até mesmo de Colatina, para que eles possam estar providenciando alguns procedimentos para ajudar esses pacientes que dependem de um tratamento especial. Então, esse é um dos recados que eu gostaria de deixar aqui. Nossa preocupação com esse público que não pode esperar, que depende exatamente desse procedimento que é hemodiálise. E, prefeito, é interessante, eu acho que é importante toda a população nesse momento, né, estar bem consciente. É um fato,
né, que não tem como reverter, porque chuva a gente não segura. Eu fiquei Né? contente agora porque já chegou a informação de que os pacientes de hemodiálise foram encaminhados. Então esperamos em Deus que eles possam estar chegando e possam estar recebendo esse tratamento que para nós é tudo. Você sabe disso. A gente sabe disso. Prefeito, a sua emoção também não nos comove, né? A gente sabe das dificuldades e é importante, atenção comunidade coporanguense. Não é, eu achei bonita a fala do prefeito aqui no início, que não é hora de questionamentos políticos e partidários, é hora de unir as forças, né? Porque, na verdade, não é a culpa do prefeito, não é a culpa da administração, a chuva. A chuva, ela está aí. A gente não tem condições nenhuma de pedir, né? Lá para poder fechar as torneiras aí, né, São Pedro? Mas, na verdade, é ter consciência que é um problema que, por sinal, prefeito, ontem eu fiquei sabendo ainda na viagem, parece-me que enchente nessa proporção foi na década de 70. Parece que ultrapassou, que acho que em 70 foi um dos maiores enchente que teve na região e superou essas estimativas. Ou seja, terça-feira, prefeito, estava chegando a 300 e tantos milímetros. Já superou Já 500 superou 500 milímetros. e isso. Terça-feira era 300 e pouco, foi o dado que a Incapé nos passou, lá na Secretaria de Assistência Social. Agora já superou os 500 milímetros. Já então tá é muita água, gente, é muita água mesmo. Então assim, e a água é impressionante, ela chega e ela ocupa o espaço dela mesma, uma coisa que não tem condições de se controlar. Eu nunca vi, prefeito, eu estou com 34 anos, frequentei essa via aqui para Colatina há muitos e muitos anos, fiz faculdade em Colatina e nunca vi tanta água em toda a minha vida, entendeu? Nesse trajeto de Ecoporanga a Colatina, eu nunca vi. Mas acho que tem uma coisa assim importante, Laudinei. Nós, apesar de todos os dramas, né? A gente ainda pode se considerar como, entre aspas, privilegiados, né? Porque outro dia nós estivemos na Defesa Civil, fomos juntos, participamos daquela primeira conversa, dali eu fui para o evento com o governador do estado, que reuniu exatamente com os prefeitos, porque ele já tinha informação de algumas situações de enchentes, né? E ele sabia exatamente que Ecoporanga e Rio Bananal eram os dois municípios que apresentavam maiores dramas. Até então, os demais prefeitos estavam tranquilos. De imediato, já começa a chegar a informação. Olha, Barra de São Francisco, a água está invadindo a cidade. Já o prefeito de lá, desesperado. Não é? Até então, nosso querido Adilson, lá de Água Doce do Norte, não sabia. Não é? Mas ele viveu, talvez, um drama. Não é? Água Doce foi arrasada, destruída. Principalmente a região aqui mais alta, próxima da nossa divisa, que é Santo Agostinho, Santo Onofre, etc. Não é? Aí, daqui a pouco, você começa a ver Nova Venécia com problemas de água, São Mateus, e aí Colatina se tornou um problema que não era mais de Ecoporanga e Rio Bananal. E aí eu digo assim, talvez nós ainda podemos nos considerar privilegiados, porque graças a Deus nós não tivemos nenhuma vítima. Graças a Deus. Ao contrário de Rio Bananal, ao contrário de outra, Nova Venécia, Barra de São Francisco. Um rapaz foi soterrado, se não sabe. Exatamente, que algumas pessoas que já foram. Cariacica, né? Nós temos diversos casos de mortes, né? Graças a Deus, o Pai do Céu nos tem assim protegido, agraciado aí com as suas bênçãos, e a gente está tendo, vamos dizer assim, os desafios, mas nós estamos buscando de fato soluções. Mas eu acho assim que é importante pontuar as coisas que estão sendo feitas, né? Sim. Porque eu já comentei, mas veja bem, primeira grande preocupação nossa é o acesso, não é? Tem momento que a gente tem dificuldade, a gente sabe e a população está ciente disso. A própria população está dizendo, olha, não adianta vocês querem fazer intervenção agora se a água não abaixar. Então, a gente quer agradecer a população por essa compreensão. Nós não podemos agir de forma irresponsável. Não podemos colocar em uma pinguela. Daí a pouco uma criança nossa cai na água, e aí? Como é que fica? Peso da consciência. Então temos que fazer coisa pensando a pessoa humana. Né? Então, essa é uma preocupação. Segundo, existem algumas ações sendo implementadas que estão permitindo o acesso. Né? Por exemplo, Ribeirão, a gente tinha um desafio. Ali no seu José Cheque, não passava. Foi construído uma alternativa para chegar até o Ribeirão. Outras alternativas de acesso foram construídas depois do Ribeirão. Córrego Fundo, por exemplo, tem uma área que não era possível a chegada em algumas propriedades onde o pessoal tem leite e tudo, já foi feito o trabalho. O que está acontecendo? É comum você fazer um trabalho de acesso
limpando uma área, retirando uma barreira, daí a pouco desaba de novo, não é? Construção de bueiros, por exemplo. Juaçuba Cascudo, você estava com a estrada interditada. Ontem o companheiro David acompanhou o procedimento lá com os trabalhadores, foi registrado, mas criou-se uma alternativa para aquela região, é importante. A região da Prata dos Baianos, eu sei, estou imaginando aqui, provavelmente já não consegue subir a serra de lá para cá, mas foi feito todo um trabalho durante a semana, inclusive puxando caminhões, retirando terra, etc. Nós fomos além da Prata. Pegamos a Serra da Prata, em direção a Santo Agostinho, e chegamos a virar a serra. Quer dizer, superamos até os nossos limites. Sabemos do drama que está vivendo a população de Água Doce do Norte, e fica aqui a nossa solidariedade, né? Os nossos vizinhos mais próximos aqui. Não é? Outras alternativas é compra de material. Você sabe que quando você está numa prefeitura é diferente do cidadão comum. Existe um procedimento. Mas nesse caso de emergência, nós estamos buscando alternativa ágil. Hoje pela manhã já foram adquiridos madeira para as vigas. Daqui a pouco nós estaremos preparando essas vigas, né? Já disponibilizamos, já programamos para isso, né? Então são ações importantes, né? Outras situações são aquelas que envolvem pessoas. Algumas pessoas foram remanejadas de suas casas para outros espaços. Outros espaços. É a questão de risco. Sim. Aí está sendo feito pela Secretaria de Assistência Social, né, sob a coordenação da nossa companheira Janaína, né? Agradecer a companheira por esse desprendimento, por essa atuação, por todo o trabalho dos técnicos da Secretaria. E aí você vê exatamente a grande preocupação de muitos e muitos servidores nossos, né? E eu queria fazer um apelo nesse momento, Laudir, porque as demandas são muitas. Você sabe que tem hora que a gente precisa de estabelecer prioridade. Nesse momento, eu queria contar com a colaboração dos moradores desse município e que nos ajudasse no sentido de, ao solicitar os recursos de máquinas, caminhões e qualquer, que seja direcionado para a coletividade ou para resolver os problemas que estão relacionados à questão da chuva. Porque agora não dá para aterrar a base da casa, agora não dá para fazer escavação de um barranco, de um terreno para fazer uma casa, né? Agora é hora da gente ser muito solidário àqueles que mais necessitam do município. E as ações coletivas, nesse momento, têm que estar acima das ações individualizadas. Isso. E quero até aproveitar, prefeito, sua fala também, dizer o seguinte, em se tratando, por exemplo, de cestas básicas, né, a Secretaria de Assistência está com as cestas básicas lá, que foi um movimento importante, né, que a polícia teve aqui em Ecoporanga. Se não me salvo engano, também tem algumas igrejas, como eu recebi ontem uma mensagem pelo celular, eu estava em Vitória, que tem um grupo de jovens aí que estão mobilizando, né, arrecadação de mantimentos, não é isso, Davidson? Eu recebi a mensagem por telefone lá em Vitória, olha só que interessante. E quero dizer o seguinte, aquelas pessoas que desejarem fazer qualquer tipo de doação, é bem-vindo, viu, prefeito? Claro. É bem-vindo. A Secretaria de Assistência Social está situada aqui atrás do Mercado Novo, pode levar, que a gente vai estar com toda a nossa equipe, né, enganjada na separação desses alimentos, para estar mandando para essas regiões, principalmente a região do interior, porque o prefeito fez uma observação hoje de manhã na prefeitura, que nós achamos muito interessante. Há muitos diaristas no nosso município, e o diarista ele tem uma dificuldade maior, porque ele recebe o dinheiro do dia, né, e compra o mantimento. Então, se está chovendo, ele não está trabalhando. Então, essas pessoas vão começar a passar dificuldade. Então, assim, estamos, né, acolhendo qualquer tipo de ajuda, mantimentos não perecíveis, principalmente, colchões, cobertores, pode estar encaminhando para a Secretaria de Assistência. A gente está aguardando aí esse material também do Estado, porque hoje nós temos uma demanda muito grande, muito grande. Então, toda ajuda é bem-vinda. Parabéns aí à sociedade organizada, os policiais, os jovens aí das igrejas que estão fazendo esse trabalho, e aquele cidadão que desejar, a Secretaria de Assistência Social, né, vai estar recebendo de bom grado para a gente estar atendendo essa problemática que a gente está vivendo aí nesse momento, né? Nós precisamos de estar muito atentos também, Laudinei, em relação ao pós-enchente, não é? Nós temos muitas e muitas casas que foram invadidas pela água, não é? E isso é um ambiente apropriado para proliferação de algumas enfermidades, algumas doenças. Então é o momento também da gente estar muito atento, qualquer febre, qualquer sintoma que as pessoas venham a ter, procurar exatamente a saúde,
né, ligar para a nossa companheira Janaína, depois acho que é interessante estar passando o telefone de contato Sim. da Defesa Civil, depois vou estar deixando o telefone também da Secretaria Municipal de Saúde, né, que acho que é uma referência importante, e aí tem uma ação que eu acho ser essencial. Nesse momento, a você, agente comunitário de saúde, agente de EMIAS, é hora de abraçar essa causa, estar próximo e ser muito solidário e fazer esse trabalho que muitas vezes vai além da sua jornada. Trabalhar sábado, trabalhar domingo, trabalhar fora do seu horário de expediente, porque é fundamental essa sua ação junto às pessoas que mais necessitam desse atendimento. Então, fica aí o nosso pedido, o nosso recado aos agentes. Qualquer novidade, você tem contato direto com a secretaria, faça isso o mais rápido, né? Faça isso que, com certeza, você estará ajudando aqueles que mais necessitam. Certo. Agora, prefeito, você falou, o prefeito disse uma coisa aí também importante, né, o pós-enchente, pós esse período de chuvas, né? Vamos dizer enchente, mas período de chuvas, né? É muito importante, é muito importante. Prefeito, nós sabemos que o nosso município há um grande número de barragens até. Sim. Então, os proprietários, né, observar com carinho, né, se o ladrão tá realmente comportando o quantitativo de água. Antes de fazer as barragens, é importante procurar os órgãos competentes para estar fazendo realmente todo um estudo técnico para evitar danos futuros. Porque às vezes a gente percebe, né, a gente vê, a pessoa pensa que fazer uma barragem é simplesmente jogar uma terra, represar a água. E esquece do que período de chuva, o volume de água aumenta e às vezes não comporta essa água e pode gerar problemas. O cidadão que vai fazer uma residência, cuidado, cautela, observa com carinho, né? Se não está construindo uma área de risco, se não está construindo debaixo de barrancos, se não está construindo, né, em regiões não adequadas. É muito importante porque no momento da seca é uma realidade, mas no momento da chuva a realidade é diferente. Então é muito importante ter essa cautela, ter essas prevenções, né? E Ecoporanga, por exemplo, tem um relevo bem acidentado, então é necessário, muito necessário, essas cautelas. Não é isso, prefeito? Interessante, porque alguns proprietários já estão procurando a municipalidade. Né? Nessa semana eu fui procurado por um morador da comunidade ali, próximo de Santa Terezinha, próximo da Pedra Bonita, Sandrinho, o senhor saudoso José Alfredo. E ele falava exatamente da grande preocupação com a represa ali acima de Santa Terezinha. Né? E qual era a grande preocupação? Eram 3 represas, praticamente uma colada à outra. Então, a primeira resistiu, a segunda não comportou a água, caiu na terceira e correndo o risco, que era um volume de água enorme, ela fazer praticamente uma varredura dali para baixo. Aí ele veio exatamente trazer a sua preocupação, a preocupação da comunidade, e de imediato a máquina da prefeitura foi para lá abaixar o nível da drenagem, abaixou a drenagem para que essa água não viesse causar um dano a todos os moradores da região. Então nós estamos, foi muito bem a sua fala, estamos fazendo essa solicitação. Então as pessoas que têm represa, procura estar atento, observando, busca apoio junto à municipalidade. Não é? É uma situação que para nós é prioridade. Não é? Você sabe que uma água acumulada, ela pode proporcionar problemas seríssimos para aqueles que estão abaixo. Então, esse seu esclarecimento é fundamental, Ladinei. Então, nós precisamos estar muito atentos a isso e zelando exatamente da nossa população. Com certeza. Prefeito, nosso encontro hoje foi um encontro de bastante esclarecimento. Eu acho que é importante até que os nossos ouvintes, né, que passe essa fala mais adiante. Não são todas as pessoas que têm acesso ao rádio, né? Eles não têm nenhum hábito, né, de ligar o rádio, mas a gente sabe que esse programa tem tido uma audiência muito positiva. Então a gente deixa aqui o nosso recado, eu acho que é importante transmitir. Prefeito, são 12 horas e 39 minutos, meu querido. Então nós vamos para nossas considerações. Eu queria deixar um recado agora, pensando aí nos nossos servidores públicos. Né? Havia uma preocupação com a parte mais financeira do município, né? E a gente vinha conversando há diversos dias com o nosso secretário de Finanças, com a nossa tesoureira Neia, né? Conversando com nossa equipe do Recursos Humanos. Conseguimos fechar, graças a Deus, todos os pagamentos, né? Queria dizer aos servidores, né, efetivos, contratados, comissionados, que já está depositado, alguns já estão recebendo. Nós fizemos isso pensando exatamente no momento que eu acho que é importante, né?
para o servidor, né, que são nossos parceiros importantes, né? Temos que levar em conta que toda a população é importantíssima, mas é um momento muito Peculiar, né? é muito especial e a gente precisa de garantir também ao nosso comerciante, aos nossos comerciários, uma, uma oportunidade. Então, nós estamos antecipando o pagamento, antecipamos um pouquinho, tá? Bem antes do Natal, então já está à disposição dos nossos servidores. E eu queria mais uma vez, né, nesse momento que eu acho tão difícil, mas estender os nossos agradecimentos, né? A nossa equipe que está empenhada e envolvida nesse momento de extrema dificuldade. Quero agradecer imensamente aos servidores públicos que estão indo além da sua jornada de trabalho, né, num espírito de solidariedade para atender às necessidades da nossa gente, sacrificando muitas vezes o seu tempo, sacrificando o seu espaço com a família, mas por uma grande causa. Então, agradecer imensamente esse público. Agradecer a toda a população que tem, assim, um gesto de solidariedade, demonstrando um espírito cristão e fazendo-se solidária com aqueles que mais necessitam. Então, você já falou dos nossos jovens, mas também os nossos idosos, que são muito preocupados, que vivem momentos de oração e que estão orando por todos e está fazendo também com que as coisas aconteçam. Agradecer às pessoas de fora, né? Aqueles que talvez nem têm muito a ver, entre aspas, com a situação, mas que têm se manifestado, que têm ligado, que têm demonstrado a solidariedade. Alguns amigos nossos que ocupam cargos públicos, né? Alguns que têm relação com o governo do estado, então não vou citar nenhum nome, não é? Mas são muitos e muitos esse espírito da solidariedade, não é? Então a gente agradece imensamente a todos, agradecer ao nosso povo do interior, não é? Aquele que está nesse momento talvez sofrendo muito, mas que está exatamente olhando aquele que mais necessita, não é? Aquele que está sabendo partilhar, aquele que está sabendo dividir o pão, o arroz, o feijão, o óleo, né? Que é isso, né? Que acho que é fundamental e que faz a gente ser diferente, né? E eu sempre digo, talvez quando a gente está num grande centro urbano, a gente não consegue conviver com as pessoas assim face a face e as pessoas não têm dimensão do sofrimento. Aqui as pessoas são mais sensíveis, né? Então, no interior, alguém pode dizer, tem problema, está distante de tudo, a gente não tem oportunidades, mas nós temos muitas vezes oportunidade de ser feliz pelas oportunidades que as pessoas nos dão. Então, essa questão da solidariedade, para mim, ela é tudo e ela é fundamental. Então, quero parabenizar a todas as pessoas que estão assim empenhadas em nos ajudar. Então, de modo especial, agradecer a todos. E agradecer a Deus por ele ter olhado por nós e ter protegido, agraciado a gente, né? E dado a oportunidade da gente conviver com o problema, com esse grande problema e não ter nenhuma vítima fatal. Então, obrigado à nossa rádio, Sim FM, pelo apoio, né? E dizer que estamos aí empenhados, envolvidos, né? Talvez esse Natal seja um Natal diferente, né? Mas nós vamos compreender isso, né? E vamos ver isso como uma ação da natureza, né? E só reforçando, eu acho que agora é hora das superações, né? Agora é hora da gente pensar como cristão. Então, não existe uma igreja que vive um problema, existe uma população que vive um drama. Aqui não existe um partido político, existe uma sociedade que as pessoas fazem opção as mais variadas possíveis e nós respeitamos, né? Mas existe um problema que tem que ser encarado por todos, né? E aquele que não tem nenhum comprometimento, esse talvez vai continuar arremessando pedra, porque esse cuida só da vida dele e muitas vezes você percebe claramente, ele não tem nenhum espírito de solidariedade, porque muitas vezes na casa dele não falta comida, não falta aquilo que muitas vezes falta na mesa da grande maioria. Então, esse é o nosso recado. Mude de comportamento, porque ainda é tempo. Ainda é tempo. Prefeito, telefone do secretário de Assistência Social, né? Atenção aí a todos os ouvintes. A gente está à inteira disposição, podem anotar, vai ser um carinho muito grande.
Que Deus nos abençoe, que nós consigamos aí solucionar os problemas, né? Deseja anotar? Então vamos lá, hein? É o 998-49-1470. Esse é o telefone do secretário de Assistência Social aqui de Acoporanga. Vou repetir, ok? Deixa eu repetir, companheiro. 998-49-1470. Você está muito apressado. Do nosso secretário de Assistência Social é o 99849 1470. Então tá bom. E da nossa Janaína? Da Janaína eu não estou com ele aqui não, prefeito. Mas entrando em contato conosco, o telefone está ligado o tempo inteiro, a gente entra em contato e articula com a equipe. Então vamos para o secretário de Saúde. Vai lá, é importante, manda. 99849 1343. O nosso secretário de Obras, é importante, 99849 1348. Então tá beleza. E o secretário de Agricultura também, que está muito envolvido. Vai lá. Nosso, 989, não, vamos voltar. 99849 1480. Então, ok. Tá Certinho? bom? Então tá beleza. Muito obrigado, Laudinei. Obrigado, ouvintes. Né? Se a gente não tiver a oportunidade de se comunicar antes do Natal, quero desejar a todos, apesar de todos os desafios, um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, saúde, força, e assim a gente, com certeza, vamos conseguir responder a todos os desafios. Ok. Né? Quem tem Deus no coração não precisa ter medo daquilo que vem acontecer. Amém. Amém. E mais uma vez, para fechar nossa fala, atenção, atenção, Ecoporanga, quem desejar, né, ofertar aí mantimentos, colchões, cobertores, é só procurar a Secretaria de Assistência Social, que a gente está com a equipe preparada para poder estar recebendo os seus donativos e encaminhando para os nossos queridos irmãos aí que estão passando por esse momento de dificuldade, ok? É só procurar assistência social atrás do Mercado Novo, tá ok? São 12 horas e 47 minutos, o nosso abraço, o nosso carinho, e que Deus esteja abençoando todos vocês aí com muita força, coragem para enfrentar as dificuldades que, por sinal, a vida tem nos apresentado. Um grande abraço. Amém. Tchau, tchau. Amém. Amém. Valeu.